Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Vamos falar sobre as especificações de memória RAM, né? Tá aqui na minha bancada uma memória antiga, que é uma memória DIMM, já antiga, ultrapassada no mercado, e são poucos, né, que se usam isso, né? Mas para quem é colecionador, né? E também tem aqui a memória também já antiga, a memória DDR. Também já antiga, tá bom? Memória DDR1, tá bom? São poucos que usam. Tenho aqui a memória DDR2, tá bom? Tá aqui a memória DDR2 e a última DDR3, tá vendo? Bom, vamos falar sobre esses pentes de memória. Tem também a memória DDR4, tá bom? Mas vamos falar sobre os pentes de memória. As especificações estão aqui, pessoal. Memória dupla e data RAT, também é chamada de memória DDR. É um tipo de memória de acesso aleatório, dinâmica, síncrona, introduzida em 2000. Especificações de memória muitas vezes incluem uma série de abreviações em números confusos. Esses números e abreviaturas, normalmente, detalhadamente, todas as informações importantes sobre a memória. Conhecer as especificações é importante para garantir que você instale o tipo de quantidade certa de DDR em seu computador. Tá bom? Form Factor. Uma das especificações mais importantes sobre a memória DDR é o fator de forma. Essa especificação determina se o módulo de memória é destinado a um computador de desktop ou laptop. Desktops, dupla utilização em linha de módulos de memória DIMMs, enquanto laptops usam apenas esboço duplo em módulos de memória de linha SODIMM. Os dois possuem especificações semelhantes, mas diferem em tamanho físico para acomodar o tipo de computador que eles foram projetados para. Outra especificação do fator de forma importante é a contagem de pinos no módulo de memória. Os pinos são os pontos de contato onde o módulo de memória encontra-se com a placa-mãe do seu computador. Módulos DIMM de tamanho normal têm geralmente entre 100 e 240 pinos. Bom, vamos falar agora sobre taxas de transferência. A taxa de transferência de pico de um módulo DDR é um dos mais importantes, detonando velocidade e especificações. Essa especificação é tipicamente listada no nome do módulo de memória, ela própria com PC, preset, denominado em megabytes. Um módulo DDR com PC 3200 no título tem uma taxa de transferência de pico de 3.200 megabytes por segundo. É importante lembrar que enquanto o número maior normalmente significa memória mais rápida, os seus módulos raramente realmente operarem em sua taxa de transferência de pico é passar em qualquer lugar entre o pico e metade de taxa de transferência de pico na maioria das vezes. Quantidade e capacidade. Quantidade e capacidade são especificações importantes a considerar também a quantidade, detonada tanto em megabytes como em gigabytes. Define como grande o módulo é, em termos de o quanto de memória está em um único módulo. Por exemplo, um módulo de 1 GB de DDR PC 2700 possui o dobro da memória como um módulo de 512, embora não seja uma especificação da memória. A capacidade é uma especificação do computador crucial que afirma quanta memória o computador pode controlar. Preste atenção para a capacidade de quando você pode comprar a memória e garantir a quantidade. Não exceda a capacidade máxima do seu computador. Bom, pessoal, e para nós finalizar no vídeo, né, apesar de SDRAM, DDR, SDRAM substituído regular, o padrão DDR já foi superado. Memória DDR2 foi projetado para funcionar basicamente em duas vezes as velocidades de DDR1 regular. DDR2 também foi substituído agora por DDR3
projetado para o dobro da velocidade de memória DDR2. Os três tipos não são compatíveis por isso. Se o seu computador precisa de memória DDR, você não pode simplesmente usar a memória DDR3 mais rápida em seu lugar. Um módulo de memória DDR3 nem sequer se encaixam em um compartimento no módulo projetado para manter a memória DDR2 ou DDR1. Bom, pessoal, então espero aí que vocês não se confundam com isso, né? Porque cada memória tem o seu módulo, né? Tem o seu desempenho para operar em cada placa-mãe, tá bom? Lembrando que cada memória que eu havia falado aqui são as memórias, né? Já a maioria das duas aqui já, duas, três aqui já foram ultrapassadas, né? E hoje todo mundo está usando mais memória DDR3, né? Que é o mais atual da nossa geração. Se inscreva no canal, compartilha e até a próxima.